Boa tarde, queria de antemão agradecer a presença de todos e todas, sejam bem-vindas à nossa reunião de encerramento do ano letivo de 2022. É muito importante a presença dos pais responsáveis nesse momento, para a gente finalizar um ano tão atípico e tão complexo, mas, antes de tudo, agradeço a presença de todos e todas. Antes que os professores comecem a passar a pauta da reunião para vocês, eu vou aqui afirmar o compromisso de publicização das informações que a Secretaria Municipal de Educação passa para a gente e fornece para a comunidade. Todos os anos, no encerramento do ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação publica no Diário Oficial de Campinas uma resolução que tem força de lei, que disciplina os processos de conclusão, promoção e retenção de alunos na rede municipal de ensino de Campinas. Este ano não foi diferente, foi publicada uma resolução, a princípio no dia 2 de dezembro, e depois republicada no Diário Oficial do dia 12 de dezembro, que, em resumo, traz quais são as possibilidades que nós, escola, temos de promover o aluno pelo conselho, ou então diretamente por rendimento, ou então de retê-lo pelo conselho, ou pela sua infrequência. Então, eu vou ler com vocês aqui os trechos dessa resolução que são importantes para a gente entender o que a escola pode fazer nesse final de 2022 e o que a escola não pode fazer. Lembrando que somos uma escola municipal, vinculados ao Sistema Municipal de Ensino de Campinas, e a gente não tem o direito de fazer qualquer coisa diferente do que esteja na resolução. A gente precisa seguir a risco que está escrito lá. Concordando ou não, fazendo juízo de valor se é bom ou ruim, não é o momento de a gente manifestar essa questão. Simplesmente é algo que precisa ser seguido e que nós vamos ter que arcar com os custos disso no ano de 2023. Quer seja ele pela superlotação de salas ou para a gente, de repente, promover alunos que não estivessem tão preparados quanto a gente gostaria. Mas o fato é que a escola vai estar preparada para lidar com esses assuntos para o ano que vem. O que nos cabe agora é entender que existe uma resolução, que ela precisa ser seguida, que nós não temos como fugir do que ela disciplina, e que isso pode causar um certo impacto nas vidas de alguns estudantes, alguns sujeitos, mas, ao mesmo tempo, ela pode significar para muitos alunos uma redenção, um momento de saltar desse princípio complexo, desse ano difícil, e tentar desenvolver da melhor maneira possível a partir de 2023, tá? Vou apresentar para todos e para todas a resolução em si, o texto legal. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui. Pronto, foi. Vou ter que voltar ela só aqui. Só um minutinho. Isto vai ser aqui. Então vamos lá, famílias. Vou ler com vocês porque é importante a gente entender que é um texto legal. Essa é a resolução SME número 21, de 1 de dezembro de 2022. Ela dispõe sobre os procedimentos a serem observados no conselho final de ciclo e no conselho de termo para os alunos e alunas com rendimento e frequência insuficientes para aprovação no ano de 2022, nos termos que especifica. O secretário municipal de educação, então na resolução assinada pelo secretário municipal de educação, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º do que? Vamos ver aqui, o artigo 2º da resolução SME-FUMEC, número 4, de 18 de julho de 2007. E, aí esse E coloca um monte de considerandos, ou seja, todo o arcabouço legal que dão direito à Secretaria de Educação publicar uma resolução que vai disciplinar o que a gente deve ou não fazer ao final do ano letivo. O que é importante para a gente ler nesta resolução? Esse resolve do artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. Então, o que essa resolução resolve? Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre os procedimentos a serem observados no conselho final de ciclo e no conselho de termo. O conselho final de ciclo é para os anos finais do ensino regular, conselho de termo é para a EJA. Para alunos com rendimento e frequência insuficientes para aprovação no ano de 2022. Nas escolas municipais de ensino fundamental, nas escolas municipais de educação de jovens e adultos, nas escolas municipais de ensino fundamental e educação integral. O que ela resolve? Artigo 2º. Em caso de rendimento insatisfatório, fica vetada
excepcionalmente, a possibilidade de atribuição do conceito insatisfatório, que é o I, no conceito final, e retenção pelos conselhos de ciclo e de termo, para os alunos de todos os ciclos de ensino fundamental regular e para os alunos da EJA. Então, meu povo, aqui, ó, nesse artigo 2º, fica bem claro que fica vetada a retenção dos alunos por conceito, por rendimento, para todos os ciclos do ensino fundamental e para todos os alunos da EJA. Não podemos, neste ano de 2022, fazer a retenção de alunos por rendimento. Artigo 3º. Em caso de alunos indicados pelo docente para reprovação por frequência, que é a única possibilidade que a gente pode fazer, então só podemos fazer retenção de alunos por frequência. Em quaisquer ciclos de ensino fundamental regular e termo da EJA, deve ocorrer a análise individualizada pelo Conselho de Ciclo ou Termo, com base nos seguintes documentos. Então, vamos supor que a gente tem um aluno lá que extrapolou o índice de 25% máximo permitido de faltas. A gente pega o número de aulas dadas e divide por 4, o aluno não pode ter mais do que esse número de ausências. Se for um caso nesse sentido, a gente tem que analisar a ficha de avaliação descritiva do aluno, tem que analisar se ele teve registro de atividades de recuperação de estudos, se ele teve processo de exercícios domiciliares, se foi notificado o conselho tutelar, se houve compensação de ausências por questões relacionadas à Covid, ou se ele teve questões regimentais relacionadas à EJA. Por exemplo, o aluno maior de idade que não precisa fazer educação física. Então, é só nesses casos, vistos esses poréns, é que a gente pode fazer a retenção, que a gente pode reprovar, usar essa palavra, o aluno do ensino fundamental regular ou da EJA, por infrequência, por ausências. A resolução vai continuar versando sobre os procedimentos administrativos que a escola tem que fazer, caso a gente vá fazer a reprovação de alguém por frequência. Ela continua aqui na outra página. Ao final, tudo que a escola deve fazer, a quem compete cada um das questões administrativas. E ela se encerra aqui, assinada pelo José Tadeu Jorge, que é o nosso secretário da Educação. Vou voltar para a minha tela maior aqui, vou deixar ainda projetado aqui do lado. Então, o que nos cabe é deixar claro e evidente para todos os pais e responsáveis que estão presentes na reunião. Independente da gente julgar isso justo ou não, certo ou errado, nós precisamos seguir a resolução. Então, não haverá retenção de alunos em 2022 de nenhuma das turmas do ensino fundamental regular ou da EJA por rendimento, por conceitos. A única possibilidade de retenção é por frequência para aquele aluno que ultrapassou os 25% de frequências de ausências permitidas e que não houve sucesso nos processos de busca desse aluno. Ele não fez trabalho domiciliar, ele não entregou atestado médico, ele não entregou documento que comprova que ele estava no alistamento militar, por exemplo, no caso da EJA. Então é isso. Felizmente ou infelizmente, não vamos fazer juízo de valor. Realmente, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que não nos cabe questionar se a legislação está sendo justa ou não. Existe uma resolução, ela veta a retenção e a gente vai ter que lidar com isso, para o bem e para o mal, certo? Então eu espero que compreendam, que tenhamos uma boa reunião hoje, que a gente tenha um 2023 mais tranquilo e de maior presença da comunidade dentro da escola. Muito obrigado, encerro aqui e libero para os professores continuarem a pauta.